Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à Palavra de Deus de hoje, dia 21 de agosto, segunda-feira, e nós aqui no canal Palavra de Deus, trazendo a Palavra de Deus de hoje para você. Algo muito especial para você que nos acompanha, você que tem já nos acompanhado em nossas lives ao meio-dia, às 18 horas, agora também com uma mensagem poderosa de Deus para você de manhã, para que você possa começar o seu dia como? Na presença de Deus. Amém? Eu sou o pastor Fábio, é um privilégio poder estar com vocês e como eu disse, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E o nosso tema é as preocupações da vida. Quem de nós nunca se preocupou, não é verdade? Temos preocupações todos os dias, não é assim? Eu sou pastor, mas eu também tenho minhas preocupações. Você, com certeza, tem as suas preocupações. Mas como é que nós devemos lidar com as preocupações da vida? Então, a palavra de Deus para hoje, para o teu coração, é como lidar com as preocupações da vida, visto que nós não temos como evitar. Nós temos, não temos? Seja ela num nível mais baixo, seja num nível hard, como diz, né, o pessoal, num nível muito alto, mas todos nós temos aí um nível de preocupação e que nós temos que saber lidar com isso, até para que nós não venhamos aí sofrer, né, em demasia ou de uma maneira que possa prejudicar a nossa saúde emocional e até mesmo física, tá bom? Então vamos para um texto bem conhecido. Nós vamos navegar por dois textos, queridos, bem interessantes para que nós possamos conversar aqui. O primeiro é o livro de Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34, que vai nos dizer assim, ó: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial que vocês precisam, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como nós dissemos no começo da nossa conversa, queridos, aqui, nós sabemos, todos nós vamos ter preocupações, então deixe que cada dia tenha a sua própria preocupação. Agora, vamos deixar claro aqui uma coisa. Nem a Bíblia, e muito menos eu, estamos fazendo aqui apologia para o comodismo. De forma nenhuma. Nós nos preocupamos com as coisas, é normal que nós venhamos nos preocupar. Agora, o que Deus, na verdade, o que Jesus ele quis dizer quando ele disse sobre as preocupações da vida? É quando as preocupações da vida tiram você do centro principal, que é Jesus. Porque quem faz isso, a Bíblia diz que quem faz isso são os pagãos. Os pagãos, queridos, são aqueles politeístas, aquelas pessoas que acreditam em vários deuses. Então elas ficam desesperadas, elas abandonam tudo, abandonam o Deus dela, corre para outros deuses, e elas vão assim sendo jogadas de um lado para outro, por causa da preocupação. Agora,
O que Jesus ele quis dizer exatamente foi o seguinte: olha, vocês não são pagãos, vocês são cristãos. Eu e você que está me assistindo agora somos cristãos. Acreditamos no único Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que cuida de todas as coisas. E ali ele começa a citar: olha, as ervas do campo, né? As flores do campo, os animais, todas elas o meu Pai tem sustentado, e vocês não valem muito mais do que eles? Ou seja, se você é um cristão, se você está na presença do Senhor, se você está andando conforme o que Deus quer, tem obedecido os seus mandamentos e andado conforme a lei do Senhor, queridos, eu entendo que é difícil na nossa mente nós realmente nos lançarmos nessa fé de que Deus vai prover tudo. Eu também tive que aprender forçadamente, vamos dizer assim. Deus teve que permitir situações que acontecessem na minha vida para que eu aprendesse a me lançar inteiramente em fé, para que eu pudesse experimentar a provisão de Deus. E a provisão de Deus não é simplesmente te dar o necessário. Deus não é um Deus miserável. Pelo contrário, Deus é um Deus de abundância. Quando você acredita e deposita as suas preocupações na vida de Deus, nas mãos de Deus, né? Sua vida nas mãos de Deus, pode ter certeza, queridos, que Deus ele não vai te decepcionar. Agora, vamos pegar um exemplo aqui, ó, um exemplo típico. No Salmos 78, que é o segundo texto que nós vamos estar lendo, nós vamos ver um povo que via com seus próprios olhos o poder, as maravilhas de Deus assim, visivelmente, mas mesmo assim pisavam na bola com Deus. Tá? E antes de ler esse texto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, nesse canal Palavra de Deus, onde todos os dias e nesse horário nós vamos ter a palavra de Deus para hoje, uma palavra poderosa todos os dias para poder alimentar você espiritualmente, tá bom? Salmo 78, verso 23 a 27. O próprio Deus, queridos, alimentava o povo de Israel. Alimentava o povo de Israel. Eles viram, era um povo que eles viram o mar se abrir, eles viram a água sair da rocha, eles viram a água que era amarga se transformar em doce. Eles viram muitas coisas acontecerem, mas o que acontecia? Eles continuavam a se rebelar ao Senhor. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Então vamos ler aqui, ó. Salmo 78, verso 23 a 27 diz assim: Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como areia da praia. Olha só, queridos. Deus levou o povo para o deserto, mas não foi para morrer lá. Mas foi para conduzir eles para uma terra prometida. E claro que Deus ia trazer toda a provisão para eles. Ou seja, Deus trouxe você para esse mundo. Você creu no Filho do Senhor Jesus. Você tem andado fielmente com o Senhor. Você acha que Deus vai conduzir você por esse deserto da vida até a volta de Cristo? Vai deixar você passar por essas situações? Por situações que muitas vezes de necessidade, de desespero, de medo, de pavor, de angústia, ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de doença? Claro que não. Deus ele vai vir até você com provisão. Agora, o que nós temos que analisar antes de exigir de Deus isso é o quê? Será que nós não estamos nos rebelando como o povo de Israel? Será que as coisas não acontecem na minha vida porque eu tenho um probleminha na boca
de falar demais? De resmungar demais? Porque o povo de Israel, ele resmungava demais, queridos. Eles resmungavam muito. Eles resmungavam demais. Então, nós temos que, antes de falar, Senhor, a tua palavra diz que você faz isso, traz provisão, que não é para a gente se preocupar. Mas antes, nós temos que olhar, fazer uma autoanálise em nós. E daí nós nos alinharmos com Deus. Quando eu me alinho com o Senhor, queridos, as provisões vão vir na nossa vida. As provisões de Deus, o agir de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida, em todas as áreas, vai vir sobre a nossa vida. E daí, aí que entra a situação. Eu não devo me preocupar em excesso. Essa preocupação em excesso com o que está por vir, com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, isso vai te causar, muitas vezes, até uma doença física, chamada ansiedade. A ansiedade, querido, nada mais é do que o anseio pelas coisas que estão por vir, se você nem sabe o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que deixe que cada dia tem o seu próprio mal. Cada dia tem o seu próprio mal. E se você está andando certinho com Deus, no dia que acontecer, Deus vai agir. Deus vai te socorrer. Deus vai trazer provisão. Deus não vai te deixar à míngua, queridos. Pelo contrário, Ele vai estar sempre te apoiando, sempre cuidando de você. Sempre. Quando você que me acompanha, e você que normalmente tem a Bíblia em casa, lê, né? Normalmente você deixa aberta a Bíblia no livro de Salmo 91. Não é assim? E lá tem uma parte que é muito clara, olha só. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Quando que isso vai acontecer na sua vida? Quando você fizer do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio. Quando você andar nos caminhos do Senhor. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, num dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que eu gosto muito de citar, porque ele é algo que ele é verídico na nossa vida, é algo que eu, particularmente, eu e a pastora Rita, nós vivemos na nossa vida. É o Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala sobre a bênção da obediência. Ela fala lá no verso 2 que as bênçãos virão sobre nós. Em outras versões fala as bênçãos correrão atrás de você. As bênçãos vão vir sobre você quando? Quando você obedecer integralmente à vontade de Deus. Então eu estou aqui hoje, queridos, para falar para você o seguinte, olha, incentivar você a não ser um cristão parcial, mas integral. Não se desvie para a direita nem para a esquerda hoje não, nem amanhã. Mas você vai viver hoje. Hoje você vai viver. Você vai deixar que as preocupações de hoje venham. A de amanhã você vai resolver amanhã. Hoje você vai resolver hoje. Se você for fazer, por exemplo, queridos, uma faculdade de administração ou de gestão, claro que você vai ter que ter uma análise do mês, uma administração do mês. Isso é bom, isso é lógico que é um planejamento. Mas tem coisas que não está na nossa mão. Tem coisas, querido, que muitas vezes está além do nosso poder de ação. E ali a gente tem que deixar que a cada dia venha ter a sua própria preocupação. E a cada dia, no momento que você vai achar que as coisas parecem que não vai funcionar, Deus vai te dar um start ali, onde você vai, eu sei como resolver. É Deus te dando provisão através do pensamento. Ou Deus vai fazer algo para te trazer uma provisão física, uma provisão financeira, uma situação, muitas vezes na saúde, onde não está tendo solução, Deus vai lá e abre uma vaga, abre uma situação para poder trazer cura. Porque nem sempre Deus vai curar. Nem sempre Deus vai curar instantaneamente. Muitas vezes Deus vai deixar que você viva o processo de cura para você ser curado. E para você aprender a andar com Deus no caminho. Deus permite isso. Deus permite muitas vezes que situações aconteçam
para que nós aprendamos a andar com Ele. Foi assim comigo e com a pastora Rita, queridos. Teve situações que Deus ele permitiu que nós viéssemos a passar, para que nós pegássemos, olhássemos para Ele assim, segurássemos na mão dele e falasse: Senhor, é contigo agora. Daí ele entrava e a coisa funcionava, a coisa dava certa. Daí a gente olhava, eu olhava para... Eu e a pastora, nós se olhávamos e falávamos: olha Deus aí. Até quando as coisas davam erradas, nós olhávamos e víamos o agir de Deus na vida. Porque se tivesse dado certo, talvez a gente teria dado com burro na água lá na frente. Veja Deus em todos os seus caminhos e deixe que cada dia tenha sua própria preocupação. Amém? Vamos estar orando, queridos? Eu quero poder estar orando com você agora, nesse momento, e consagrando esse dia ao Senhor. E não esqueça, ó, se inscreva em nosso canal, no nosso canal Palavra de Deus, todos os dias uma mensagem poderosa de Deus para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o seu sininho, deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. E todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, nós estaremos aqui. Bom, ao vivo daí, ao meio-dia e às 18 horas é ao vivo. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nesse dia, Pai, que o Senhor nos permitiu, que o Senhor nos deu o privilégio de acordar, de viver, que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida, nós consagramos ao Senhor o nosso dia, mas também as preocupações de hoje. E pedimos e clamamos ao Senhor que as provisões do Senhor, a mão do Senhor, Pai, venha estar sobre nós, venha estar sobre as nossas vidas, venha estar sobre a nossa casa, venha estar sobre a nossa família. E que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos guarda, nos protege, Pai. Nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor, guarda-nos em todos os caminhos, na entrada e na saída. Coloca tuas mãos em cima de nós, sobre nós e ao redor de nós. Dê ordem, Pai, aos seus anjos para nos guardar, para que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.